meus amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. É um prazer enorme estar aqui com vocês depois de tanto tempo, mesmo que por vias remotas, né? Agradecendo aí o convite para poder falar sobre um tema tão importante, misericórdia e tolerância. E para que a gente siga aqui um fluxo, né, dessa palestra virtual, nós vamos aqui fazer uma leitura de um trecho, de uma mensagem, fazer a nossa prece e seguir com as nossas considerações sobre o tema. Um beijo grande para todos vocês e vamos aqui. Da obra Dicionário da Alma, claro, eu escolhi a mensagem chamada Tolerância, de Emmanuel, quando ele nos diz assim: apaga a fogueira da impulsividade, que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos por adiante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela retornaremos amanhã, com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. A importância da tolerância e da misericórdia em nossas vidas é, sem dúvida, imensa para a conquista da paz interior. Então eu convido todos vocês a fecharem os olhos e buscarem um relaxamento. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos reunidos em família, por estarmos encarnados nesse momento, para que saibamos aproveitar, Senhor, todas as lições que a vida tem a nos ofertar de maneira sábia, de maneira receptiva. Que o Senhor Jesus nos envolva a todos, nos orientando com os seus exemplos de amor, com os seus exemplos de testemunho, de perseverança, de fé e caridade. Que Deus nos envolva a todos, alcance todos os lares, nos intua as palavras na noite de hoje e que possa envolver todos aqueles que encontram-se em tratamento na casa, também nos seus leitos de UTI, de hospitais, em casa, nos serviços de recuperação domiciliar, que todos possam ser atendidos nas suas necessidades, Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, para falar sobre a misericórdia e a tolerância, eu gostaria de abordar primeiramente um trecho de Mateus. Está lá no capítulo 5, versículos de 39 a 41, que diz o seguinte: mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa que te leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, caminha 2. Essas considerações que Jesus faz logo após, entoar as bem-aventuranças no Sermão do Monte, nos dizem muita coisa. No mundo em que vivemos hoje, e já desde muito tempo, temos aí acirrado as disputas, as competições, de quem quer ter razão, de quem quer se impor diante de um cenário qualquer. Daquele que acredita que não deve levar desaforo para casa, e até mesmo daquele que acha que deve pagar o mal com o mal. Nós já estagiamos por todos esses caminhos e estamos em vias de nos melhorarmos enquanto seres, destinados à evolução. Mas ainda guardamos muito desses instintos primários que Emmanuel nos diz na primeira mensagem, que nos faz muitas vezes revidar de maneira impensada. E quando Jesus nos fala se alguém lhe ferir numa face, oferece a outra, ele já começa nos dando um indicativo de que se nós formos agredidos, devemos oferecer o outro lado da moeda, ou seja,
a atitude exatamente oposta àquela que foi de agressão. Devemos exercitar, portanto, a caridade, o entendimento, a concórdia, a misericórdia, a indulgência. E por que não dizer a tolerância, que na verdade é uma filha, é um produto da própria misericórdia. Então, nós somos tão apegados ao nosso ego, nós somos tão voltados para o nosso próprio umbigo, que nós ainda vivemos determinadas ilusões de querer buscar algum tipo de destaque. Temos aquela ideia de que aquele que não reage é fraco, aquele que não se coloca diante de uma situação é digno de pena, porque não soube lutar, né? Porque não soube se expressar, impor as suas ideias. E isso tudo são indícios de orgulho e de vaidade. Quando nós nos recordamos do capítulo da misericórdia em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos que ele se encontra em um momento da estrutura literária da obra, depois de algumas bem-aventuranças. Primeiro, ele nos dizem ali, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a primeira bem-aventurança que os Espíritos nos colocam na obra de O Evangelho segundo o Espiritismo é de bem-aventurados os aflitos, invertendo inclusive a ordem do Sermão do Monte. Por quê? Porque se tem uma coisa que todos nós passamos encarnados nessa terra, são vicissitudes, são agressões, são testemunhos, são provas. E a maneira como nós nos colocamos diante dessa prova é fundamental para que a gente possa manter a nossa paz interior, para que a gente não deixe que aquelas aflições tomem conta da gente de tal forma que nós percamos a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? O nosso, muitas vezes, senso de justiça pode ficar afetado. Porque vem aquela pergunta, mas por que eu? E aí eu pergunto, por que não eu? Né? Lembrando aquela música, por que não eu? Ah, por que não eu? Então, nós entendemos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que temos causas das aflições, que temos razões pelas quais nós sofremos. Nós não sofremos em vão. Uma situação não nos chega somente porque Deus achou bonitinho nos testar. Não. Toda situação que nos chega, chega para nos causar ali algum tipo de aprendizado. E não é à toa que eles vão nos citar as causas anteriores, as causas atuais das aflições, né? E também um ponto fundamental nesse capítulo que é o bem e o mal sofrer. Porque eu, diante de uma situação, posso me colocar de forma rebelde, de forma intolerante, né? Não tolerando que algum mal pode acontecer comigo. Isso pode significar que Deus não olha por mim. O que seria uma atitude, um pensamento equivocado, né? Uma vez que as leis de Deus são perfeitas, elas são harmoniosas, tudo acontece dentro da harmonia de Deus. Então, a lei divina, Deus sabiamente gravou em nossas consciências, para que ela fosse o nosso norteador, para que nós buscássemos a Deus, mesmo que de maneira intuitiva, de maneira quase que instintiva. Então, ela é uma grande bússola que já está dentro de nós, para nos direcionar ao bem. Mas logo que eles nos apresentam as aflições, que todas nós temos dos mais variados graus e nas mais diferentes dimensões, né, da nossa existência, pode ser social, pode ser familiar, pode ser financeira, de saúde, todos nós temos, né, ou já passamos por algum tipo de situação como essa, e quem não passou não está livre, vai passar. Porque a Terra, sendo um planeta ainda inferior, né, de provas e expiações, a característica básica de todos aqueles seus habitantes é de aprendizado através das provas. Mas logo que eles nos ofertam os entendimentos acerca das aflições, eles também vão nos falar do Cristo Consolador. Desse Cristo que é o nosso modelo e guia, desse Cristo que nos abraça, que nos acolhe, que nos envolve e que também deixou o seu testemunho,
deixou o seu exemplo. Então, quando ele nos fala assim, se alguém te pede que caminhe 1 milha, caminha 2, ou seja, que nós saibamos fazer todo o nosso esforço no bem, não só o necessário, mas que nós nos esforcemos no máximo das nossas forças. Mas isso também os Espíritos vão nos dizer na obra da codificação, né? E que também nos sinaliza aquela outra máxima, que é: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, nesse sentido, a construção de um caminho feliz, a construção do entendimento, passa pela vivência do Evangelho, passa pelo entendimento do que Jesus veio nos dizer. E antes de chegar mesmo na misericórdia, eles ainda nos trazem outras 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito e bem-aventurados aqueles que têm limpo o coração. O que essas bem-aventuranças têm a agregar no entendimento da misericórdia e da tolerância? Nós nunca vamos conseguir agir com misericórdia, né, e exercer a tolerância para com o próximo se eu trago em mim as questões do orgulho e da vaidade, que nós começamos aqui a nossa fala pontuando. O orgulho e a vaidade são motivos de queda para todos nós. A simplicidade, a brandura, a mansuetude são caminhos que antagonizam, né, com o orgulho. Ter limpo o coração é justamente estar pacificado internamente com relação a todas essas questões que nos são causas de sofrimento, né? Então, quando eles nos convidam a limpar o nosso coração, é não acumular mágoas, é não acumular rancores, é não acumular ódio, é inclusive higienizar, sanear os nossos pensamentos, que também, quando em desequilíbrio, são portas para a obsessão, são portas para a depressão, são portas para vários tipos de transtornos que nos infelicitam sobremaneira. Mas antes mesmo de entender a misericórdia em sua plenitude, né, de nos trazer maiores explicações acerca dessa bem-aventurança, na transição entre os capítulos, eles nos trazem a mensagem da paciência. Quando os Espíritos vão colocar para nós que a paciência é uma das maiores caridades, porque é uma das mais difíceis de nós exemplificarmos. E é interessante porque sobre isso, na questão 254 de O Consolador, os Espíritos, né, é perguntado a Emmanuel que é a paciência e como adquiri-la. E ele fala o seguinte: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outra em exemplificação. Ou seja, é preciso que para que eu tenha paciência e para que eu tenha, portanto, consequentemente, indulgência e misericórdia, né, e tolerância, eu preciso ter trabalhado a questão do amor internamente. Ele fala: quem muito realizou o amor em si. E a gente aprende que nós só damos aquilo que nós temos, né? Então, quem ainda não foi capaz de trabalhar-se internamente, de buscar o seu processo de autoconhecimento, que vai fazer com que você reconheça as suas fragilidades, mas também se felicite com as suas conquistas e, portanto, olhe o outro também como aquele que está nesse mesmo processo de trajetória evolutiva, de aprendizados constantes, que nos colocam aí na condição de iguais, que nos irmanam na dor, né? Que reconhece que tanto eu sofro quanto o outro sofre, tanto eu ainda me equivoco quanto o outro também se equivoca. E essa ampliação da percepção de nós mesmos faz com que eu possa calibrar o meu olhar com as lentes do Evangelho e ser capaz de perceber no outro essas mesmas dificuldades. E, portanto, da mesma maneira como eu gostaria que fizessem comigo
algo de bom, como, por exemplo, ter misericórdia sobre as minhas faltas, eu tenho a obrigação, quase que por tabela, de também exercer essa misericórdia. E não é por outro motivo que a bem-aventurança é. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Ou seja, quanto mais eu exercito a misericórdia, mais ela me alcança. Porque nós seremos julgados na medida em que nós julgamos. Então, a régua com que eu meço o outro, eu também preciso primeiramente medir a mim mesmo. Porque muitas das vezes nós somos extremamente rigorosos com o outro e nós esquecemos das nossas próprias faltas. E isso faz com que eu não exercite esse bem maior para a conquista da paz, que é a tolerância. Então, é importante esse primeiro trecho da mensagem de Emmanuel em O Consolador, porque ele fala: aquele que muito realizou o amor em si é capaz de doar ao outro esse amor, é capaz de doar ao outro essa paciência, essa tolerância, exemplificando tudo aquilo que edificou internamente. E a gente sabe que à medida que nós vamos progredindo moralmente, a nossa capacidade de compreensão ela é ampliada. O nosso benfeitor espiritual, o mentor da casa de Sheila, né? Nossa querida Sheila, por exemplo, quando nos observa, né? Nos observa com um olhar de quem já passou por aquelas situações, de quem compreende aquela ainda nossa limitação. Deus, na sua misericórdia excelsa, faz isso de maneira perfeita, né? Nós tentamos aqui treinar a nossa misericórdia, treinar a nossa paciência, treinar a nossa tolerância. Muitas vezes nós precisamos policiarmos-nos, né, vigiarmos-nos para que a gente seja capaz de agir assim, porque ela ainda não é, em muitas vezes, espontânea. Então, por isso que Emmanuel frisa muito bem que precisamos criar isso dentro de nós, né? O reino dos céus é obra divina no coração dos homens, disse Jesus a Hanã, naquele belíssimo trecho que está narrado no capítulo 3º da obra Boa Nova, né? Quando Hanã pergunta a ele ali nas cercanias do Templo de Jerusalém, né, o que ele estava fazendo ali e o que era, portanto, esse reino dos céus que ele tanto falava. Então, se o reino dos céus é obra divina no coração dos homens, esse coração muito bem trabalhado, esse coração voltado para o amor, voltado para o evangelho, voltado para esse processo de iluminação interior, esse coração, ele edifica, ele exemplifica esse reino do Espírito, né? Através das próprias ações. Então, a boca fala, né, do que o coração está cheio, a gente exemplifica aquilo que a gente traz dentro de nós. Então, essa passagem que está lá em O Consolador, ela é muito interessante como reflexão inicial. E ele segue dizendo: esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Ou seja, esse amor, e repare que ele está respondendo sobre a paciência, ele está o tempo inteiro falando sobre amor, porque não tem como, né, uma coisa existir sem a outra. A paciência, ela é uma virtude que ela está irmanada com o amor, com a caridade, com a indulgência, com a misericórdia, né? Então, ele fala aqui, essa expressão fraternal, que é a paciência, né? Todas as criaturas, elas têm que entender que são irmãos. E é muito lindo, porque Deus, quando nós trazemos aqui na evolução, né, da ideia de divindades, de Deus, ao longo da humanidade, quando nós chegamos a esse consenso de um Deus único, nessa ideia de um Deus único, uma das grandes bênçãos que essa ideia do monoteísmo nos traz é justamente que estamos irmanados, porque somos todos filhos de um mesmo Pai.
Se somos todos filhos de um mesmo pai, o pai quer sempre o bem para todos os seus filhos. E nós, como irmãos, também deveríamos, né, desejar esse mesmo bem a todos, para mim e para o outro. Então, essa ideia do monoteísmo, ele já nos converge naturalmente para esse senso de irmandade, para esse senso de fraternidade que devemos aprender aí através das experiências da vida. E ele segue com a parte que eu acho que é a principal desse trecho de O Consolador, que diz assim: é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquiriremos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Eu adorei essa expressão de Emmanuel quando ele fala tolerância esclarecida. Por quê? Porque a gente tem, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da fé que transporta montanhas, no item fé, mãe da esperança e da caridade, os Espíritos nos dizem que a fé raciocinada, a fé verdadeira, ela é a única que é capaz de encarar a razão de frente. Então, ele ainda diz assim: crede, mas sabeis por que crede, né? Então, quando nós sabemos o motivo pelo qual nós devemos fazer determinada escolha, ou seja, quando nossa tomada de decisão ela é consciente, ela passou pelo intelecto, ela vai sendo incorporada em nós como uma verdade. Ela vai sendo trabalhada internamente de maneira que ela vai fazendo parte da nossa essência. Então, quando eu faço algo sabendo por que eu estou fazendo, essa consciência, essa tomada de consciência faz com que eu entenda que aquele é um caminho mais feliz. Eu sei as razões pelas quais eu estou escolhendo aquilo. E isso me direciona, isso me motiva, isso ajuda a eu firmar a minha vontade, que é fundamental nesse processo de autotransformação. Então, quando ele fala que essa iluminação do nosso íntimo faz com que a gente adquira esse valor sagrado da tolerância esclarecida, é justamente porque eu entender que quanto mais eu ajo com misericórdia para com a falta do outro, essa misericórdia vai me alcançar. E ao mesmo tempo, esse movimento que eu faço na direção do outro, ele é um movimento libertador para mim. Eu estou entendendo que essa é uma escolha inteligente. Então, quando as coisas têm sentido na nossa vida, nós temos uma capacidade muito maior de incorporá-la verdadeiramente como um hábito, inclusive, em todas as situações por onde nós passamos, né? Então, e ele segue para finalizar essa mensagem dizendo: e para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, ele vai falar da disciplina e da vontade para a transformação, que é um pouco isso que nós começamos a falar aqui. E é interessante porque no capítulo da misericórdia, ele vai trazer alguns pontos para a gente, que é o perdão das ofensas, né? O não julgamento. E essas duas coisas têm muito a ver com a vivência da tolerância. Porque tolerar, muitas pessoas entendem tolerar como uma situação de ter que ser quase que conivente com a atitude que está errada. E nesse capítulo da misericórdia, eles nos dizem coisas muito interessantes, como, por exemplo, perdão das ofensas é você se libertar de algo que lhe aprisionava as situações passadas. Então, quando eu olho para o outro numa atitude que eu julguei que foi ofensiva a mim, que me machucou, que de alguma forma me trouxe algum tipo de transtorno, e eu digo para aquela situação: o que é que eu tenho a aprender com ela? Isso. Então eu vou buscar esse aprendizado e vou seguir adiante. Essa decisão minha de seguir adiante, de não guardar, não quer dizer que eu fui conivente com o mal que o outro me fez.
Quer dizer que eu compreendi que aquela atitude foi aquilo que ele poderia ofertar naquele momento, ou que eu poderia ofertar quando eu fui a transgressora, quando eu fui a agressora, porque a gente fala do perdão como se sempre nós que tivéssemos que perdoar alguém, né? Mas nós também precisamos do perdão do outro, porque todos nós, nessa vivência em sociedade, nessa vivência em família, acabamos por nos machucar, ainda justamente por conta das imperfeições que trazemos. Então é interessante observar que esse exercício do perdão liberta, porque não porque ele vira conivente com aquela ação que foi equivocada, mas porque ele entende que se aprisionar naquela situação não nos ajuda a vencermos aquelas tristezas, aquelas amarguras que nós carregávamos até então, porque estávamos aprisionados, vinculados àquele fato. Então, perdoar é superar, perdoar é passar adiante, perdoar é seguir em frente, perdoar é se libertar. E quando a gente fala assim, perdoar é esquecer, Divaldo fala, mas a memória é um fator, é uma questão fisiológica. Sim, ela é fisiológica. Então, não é da noite para o dia que eu vou dizer, eu vou esquecer isso e pronto, né? Ah, eu vou ter que tolerar fulano, então para isso eu vou ter que esquecer tudo que ele me fez, porque cada vez que eu olho para ele, eu me lembro de todo o mal que ele me fez e não dá para tolerar nem a presença dele. Se ele respirar do meu lado, eu sou capaz de enlouquecer. Porque às vezes a gente está tão por um fio, às vezes aquela situação nós vivenciamos ela por tanto tempo e ela é de tal forma perturbadora para nós, que quando a gente imagina sequer estar presença, nem que em pensamento daquela pessoa, a gente simplesmente se vê enlouquecido. E isso gera em nós muitos transtornos. Então, perdoar não é necessariamente esquecer, né? Mas nós também devemos entender que esse mecanismo da memória é, por vezes, reforçado por nós. Nós reforçamos. Quando todo dia eu fico me lembrando do que fulano me disse, do que fulano me fez, de como eu sofri, de como aquilo me fez mal, eu não estou me permitindo virar a página do livro da vida para construir uma outra página. Eu fiquei presa naquele capítulo X e nunca mais li o restante do livro, nem escrevi o restante do livro, né? Então, é preciso também não reforçar os mecanismos da memória, porque aí o cérebro vai criando novos caminhos e naturalmente o tempo, que é esse elemento tão sagrado, tão apaziguador de tudo, vai tratando de conduzir aquelas memórias e arquivando ela num cantinho lá, de modo que tem uma hora que a gente se percebe já nem se dando mais conta daqueles acometimentos. E quando por algum motivo nós fazemos um resgate disso através da nossa memória, nós simplesmente vamos o quê? Perceber que aquele fato já não nos agride e já não nos causa tanta tristeza como antes. E aí a gente reconhece que perdoou. Quando nós somos capazes de estar diante de alguém que tivemos uma experiência infeliz, quando nós somos capazes de lembrar de um fato e percebermos que ele já não nos gera transtorno, que ele já não nos traz aquele pesar, é porque a gente já virou a página. E aí, esse exercício do perdão se torna fundamental para o exercício da tolerância. Porque se eu não perdoo, gente, como eu vou tolerar? Como eu vou conviver? Como eu vou ser capaz de interagir com alguém, com alguma situação, enfim, que foi gerador de sofrimento ou que ainda é gerador de sofrimento para mim? Então, essas questões devem ser observadas, não é à toa que no capítulo da misericórdia nós falamos de perdão. E também não é à toa que no capítulo da misericórdia nós falamos sobre o não julgamento. Quando nós lembramos daquela passagem da mulher adúltera, que é muito bem narrada por Amélia Rodrigues na obra Quando Voltar à Primavera, pela psicografia de Divaldo Franco, a gente tem ali um bastidor que não está colocado no texto bíblico, né? Que diz que quando o homem suspeitou que aquela mulher o traía,
Ele então resolveu arquitetar um plano para pegar ela no flagra, porque só era considerado adultério com pena de morte aquela situação que fosse constatada, que fosse flagrada. Então, ele que não sabia lidar com aquela possível traição, né? Diz Amélia que juntou, que reuniu, né, uma quantidade de pessoas, criou toda uma situação para colocar a mulher, né, junto com o rapaz. E então, quando ela já estava com ele, ele dá o flagra. E naquele momento que ele flagra a mulher, a Amélia fala que ele saiu arrastando ela pela rua até chegar à praça, né, onde ela seria então apedrejada, e que dentre aquele séquito de pessoas que estavam ali, já pegando as suas pedras, colocando, né, o seu sentimento mais vil ali, diante daquela mulher que na verdade era uma sofredora, que no lar vivia uma situação muito complexa de violências, né, de dificuldades, de frieza do marido, e ela é então levada numa situação de total vulnerabilidade. E a Amélia fala que quando ela se viu arrastada, quando ela viu aquele flagrante, ela já se sentiu uma morta-viva, porque a sua consciência falou mais alto. A sua consciência gritou de que realmente ela ali havia cometido um ato equivocado. Mas Jesus, na sua misericórdia, no seu testemunho ali de misericórdia, o que é que ele faz? E esse é um outro ponto que também não está narrado no texto bíblico, mas que a Amélia nos diz. Jesus entra numa conversa mental, ele penetra o pensamento do marido e ele pergunta a ele: como você é capaz de fazer isso? Como você não percebe que ela não caiu sozinha? Cadê o homem que estava aqui com ela? E você? E você que também vivia, né, indo ali procurar as prostitutas, as mulheres da vida para se relacionar? Você está julgando com que moral você está julgando aquela pessoa? Se você também pecou, se você também cometeu os mesmos equívocos do que ela. Então Jesus começa uma série de questionamentos para fazer com que ele perceba que ele, na verdade, não tinha condição de cometer aquele julgamento daquela mulher. Pelo menos não daquela forma tão dura, porque ele teria então que ter feito o mesmo com ele. E aí, julgueis na medida que julgueis será julgado, né? Então, por isso não julgueis. Então, Jesus faz esse processo inteiro e na fala bíblica, né, que está lá narrada, ele pergunta: aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Então, quem é capaz de condenar o outro? Só aquele que não tiver nenhum tipo de equívoco. O único ali, naquela circunstância, que era um arauto de moralidade era Jesus. E ele não estava julgando. E ele estava perguntando quem deveria fazê-lo, né? Então, como as pessoas reconhecem que também tem as suas falhas, o que elas fazem? Elas vão se retirando uma a uma. Mas é interessante que quando Jesus espera a resposta, Jesus abaixa, Jesus escreve na terra. Emmanuel, sobre isso, ele vai dizer que quando Jesus escreve na terra aquele ato simbólico, ele diz muita coisa, porque ele está dizendo que cada um de nós, na nossa trajetória sobre a terra, escrevemos a nossa história. Nós exercitamos o nosso livre-arbítrio e por conta disso nós vamos ali recolher, né, os frutos daquilo, sejam eles bons ou sejam eles ruins. E não é por outro motivo que Emmanuel, naquela primeira mensagem, diz que nós vamos renascendo sucessivas vezes até que nós nos reconciliemos com a lei. Então, quando todos vão embora, fica ele e a mulher. E naquele momento, entre ele e ela, ele já não estava falando para a multidão. Ele estava direcionando a sua fala para a mulher. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Então ela reconhece que não havia mais ninguém ali. E ele fala: se eles não te julgaram, eu também não te julgo.
né? Vais e não tornes a pecar. Então, a oportunidade do recomeço, a misericórdia, né? Que permite o outro recomeçar. Deus, na sua misericórdia excelsa, nos permite o recomeço diariamente e através das reencarnações. Então, quando nós estamos diante de situações aflitivas, de situações desafiadoras, né, em família, no trabalho, na sociedade, nós precisamos parar e lembrar dessa passagem. Eu sou capaz de apontar o dedo do outro para o outro e julgá-lo, e ser intolerante, e não compreender suas limitações, porque eu ainda tenho as minhas. E também, quem imagina que eu, na condição daquele outro, eu não faria igual ou eu não faria até pior? Então, a gente precisa ter esse olhar. E a misericórdia é essa virtude que nos possibilita essa maior compreensão. Então, quando os espíritos perguntam, né, como seria a caridade, como entendia Jesus, ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem como exercer a misericórdia, exercer a tolerância, sem ter benevolência, sem fazer todo o bem possível a qualquer pessoa, sem ter indulgência para com as faltas alheias, porque, como eu falei, reconhecendo também as minhas imperfeições, eu sou capaz de melhor compreender o outro. Então, eu mereço, eu preciso da indulgência tanto quanto o outro também precisa, né? Então, essa caridade, ela é fundamental para que a gente possa bem viver, inclusive, né? E o perdão. O perdão é o maior elemento ali que vai permitir esses recomeços, que vai permitir essa libertação, que vai permitir construir uma paz interior. Então, a caridade, como entendia Jesus, ela é um bip, um alerta para todos nós que desejamos ser mais misericordiosos, que desejamos ser mais tolerantes. O mundo carece de misericórdia. E Jesus nos disse lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 13: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, eu quero que vocês trabalhem esse mundo íntimo, esse reino do Espírito, que é capaz de acolher, que é capaz de amar, que é capaz de compreender, que é capaz de tolerar, que é capaz de aprender junto. E não sacrifício, porque tínhamos a cultura das exterioridades, do ato do sacrifício que era trazido desde a antiguidade, que muitas vezes era um ato mecânico exterior e que dentro nada era trabalhado. Então Jesus traz uma mudança de paradigma. Chega de exterioridades, chega do parecer bom, chega do aparentar virtudes. Precisamos verdadeiramente viver e criar e edificar essas virtudes em nós. Então, misericórdia quero e não sacrifício. E para que nós saibamos agir com misericórdia, precisamos trabalhar o nosso campo íntimo, precisamos arar essa terra interior, precisamos cultivar o amor em nós, como disse Emmanuel, para que sejamos capazes de exemplificar. Então, é um exercício interno. Por isso, as falas de Jesus sempre no sentido de que meu reino não é desse mundo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais te será dado por acréscimo, porque nós precisamos compreender que o reino de Deus está em nós. E na medida que nós nos voltarmos para Ele, os nossos atos, as nossas ações, elas estarão em uniformidade com a lei. Elas estarão em consonância com os ensinos de Jesus. E esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje, no mundo dividido, no mundo de tantas polaridades, no mundo ainda de tantas disputas, de tanto egocentrismo, de tanto egoísmo, de tanta competição.
silenciar para as questões do mundo e buscar ouvir Jesus, buscar ouvir Deus, buscar sentir a sua presença, reconectar-se com essa essência divina, testemunhar o Evangelho diariamente, calibrar o nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não julguemos, sejamos tolerantes. Façamos da nossa existência uma existência de vivência do amor e da caridade. E se isso for a nossa meta, através da vontade e da disciplina, nós vamos nos educar para que nós saiamos dessa existência mais felizes do que chegamos. Que Deus nos abençoe e nos envolva grandemente. Que a misericórdia do Pai nunca nos falte. E que a misericórdia exemplificada por Jesus seja um grande exemplo para que nós saibamos exercer a misericórdia para com o outro e também para conosco mesmo. Porque nós também precisamos ser indulgentes para com a nossa própria falta, para que a gente caminhe mais pacificados e mais predispostos a essa felicidade que é ter Jesus em nossas vidas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.